Olá a todos! Eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta! Muito bem, seguindo a tradição de ser um podcast extremamente católico, a gente vai adicionar na nossa série de episódios mais um padre para a conversa de hoje, que é o padre Alisson Freitas, que tem 25 anos. Ele é reitor do Seminário Propedêutico Nossa Senhora do Socorro, além de assessor da juventude aqui na Diocese de Mogi das Cruzes. Bem-vindo, padre, sua bênção. Deus abençoe, muito obrigado e prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bem. Olha, padre, quando a gente tem padre aqui no podcast, a gente sempre gosta de saber, é uma curiosidade acho que de todos, né? Porque é uma pessoa jovem, enfim, a gente já teve aqui o padre Gustavo recentemente, que contou da sua história. Saber como é que foi a sua infância, o início da sua juventude e esse processo que te levou até o seminário. Conta pra gente. Olha, a minha caminhada na igreja começou desde muito jovem, muito cedo. Apesar da minha família não ser uma família, eu não nasci em berço católico praticante, né? Minha família era aquele católico que quase não ia à missa, né? Minha família é nordestina, né? Eu morei no Nordeste, no Pernambuco, até mais ou menos uns 7, 8 anos. Embora nascido aqui em São Paulo, nós passamos a infância toda lá. E com muita religiosidade popular, então novena, oração nas casas, isso sim, nós sempre... São João, nós sempre participamos lá, mas nada tão fervoroso, nada tão no sentido de assumir de fato a religião, né? Então, mas, graças a Deus, meus pais e minha família me ensinaram a rezar, me ensinaram a ter essa relação com Deus, mas nada de maneira tão firme assim. Com a gente vindo para São Paulo, eu falo que o primeiro sinal assim da minha vocação foi a compra da casa dos meus pais, né? Quando nós mudamos aqui para São Paulo, eles estavam procurando um terreno, um lugar para construir, para comprar uma casa. E eles compraram uma casa em Itaquaquecetuba, meus pais moram em Itaquá. E a compra da casa foi em frente a uma comunidade. Só que a comunidade ela não estava construída, então eles não sabiam que ali tinha uma igreja católica. Mas eles compraram a casa lá. Então eu falo que foi o primeiro condução de Deus, né? Me levar para um lugar em que eu atravessava a rua, literalmente estava numa igreja. Então esse foi o primeiro sinal assim que eu vejo hoje, depois de um grande tempo de vocação, né? E aí mudamos, viemos para São Paulo, e a catequista percebeu que tinha chegado gente nova no bairro, né? E decidiu bater lá no portão de casa e pedir para os meus pais, para eu e meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, um gêmeo, por sinal, tenho um irmão gêmeo, então... Qual o nome dele? André. Então se virem por aí, alguém igual eu, com uma namorada não sou eu. Olha, isso é importante, hein? Tá bom. É uma observação muito importante. É uma observação importante. Ele é muito parecido? Idêntico, nós somos idênticos. Okay. Eu falo porque realmente somos. Porque tem que falar. Né? Exatamente. E aí essa catequista nos chamou para fazer catequese e minha mãe, ela não é que incentivava, mas também não impedia. E o jeito que ela chamou a gente para fazer catequese nos animou. E aí nós fomos, né? E aí o primeiro chamado que eu tive assim no sentido de seguir a Jesus, não era nem ser padre, mas seguir a Jesus foi no primeiro dia de catequese que nós fomos. Eu lembro perfeitamente da reflexão, de como ela conduziu aquele momento, e ela falava do chamado dos apóstolos, né? Jesus que chama cada um pelo seu nome. Foi o primeiro encontro assim, de catequese que eu tive. Nossa, que... A primeira experiência... Significativo, né? Muito significativo. Né? Não é tão comum, né? Isso acontecer na catequese, assim, de uma forma forte, né? Sim. Porque a gente tem a visão de uma aula, né? E ela era muito dinâmica. Sim. Ela realmente testemunhava, ela falava de uma maneira muito envolvente, assim, com a gente. Muito entusiasta, Muito entusiasta. E era uma realidade onde a gente não tinha a presença forte do padre, porque a paróquia lá, à época, era a paróquia Divino Mestre e tinha cerca de 30 e poucas comunidades.
Então, o padre ia uma vez por mês e olhe lá. Então, era a catequista. Era uma comunidade. Uma comunidade então, de uma paróquia. Que é diferente de ser uma paróquia, assim. Isso. A comunidade, ela faz parte daquele grupo, Isso. né? A paróquia é o território que tem a matriz, em geral, a igreja maior. Né? E aí, essa matriz tem as suas comunidades, né? Então, essa igreja que meus pais compraram um terreno em frente é uma comunidade. Comunidade Imaculada Conceição. Tá. E nessa comunidade foi onde eu cresci e amadureci na fé, né? Então, fiz catequese, depois grupo de jovens. Uma curiosidade também é que meus pais, olha, pela visão de igreja que tinha, eu fui batizado na igreja brasileira. Putz, isso aí é uma coisa que todo mundo... Eu dou curso de batismo na paróquia Nossa Senhora do Socorro e dizem que não é válido, né? Não é válido, esse batismo. Porque não é uma igreja em comunhão com a igreja católica apostólica, né? E como é que foi ser batizado na igreja brasileira? Então, eu não lembro porque eu era criança, mas eu lembro que minha mãe levou a gente num lugar, era ali perto do CTN, em São Paulo, e lá, infelizmente, a igreja brasileira, ela não... diz que não é católica apostólica, né? Então acaba que pela propaganda, eu e meus pais sem consciência, fui batizado lá. E aí quando foi para fazer catequese, pegaram a certidão e descobriram que não era, né? Aí tive que ser batizado de verdade. Sim. Né? Aí fui batizado aos 10 anos e também fiz a primeira comunhão aos 10 anos de idade. Né? Depois a catequese foi seguindo, e fui crismado pelo nosso bispo, Dom Pedro Luiz, né? Ele me crismou em 2013, na Festa dos Apóstolos. E assim, toda a minha... Na Festa dos Apóstolos. Paulo e Pedro. Né? Sim, não, tô falando que os apóstolos, o chamado apostólico começou lá na catequese, né? Sim, se confirmou no crisma. Exatamente. Né? E aí toda essa parte de infância, adolescência, indo à comunidade, participando dos eventos da comunidade, muito feliz, por sinal, mas nunca tinha despertado a vocação sacerdotal, né? Eu estava convicto de que eu queria seguir Jesus, mas não que seria exatamente na vida sacerdotal. Seus irmãos juntos? Todos nós juntos, né? Nós 3 juntos, né? Mas eu tinha essa convicção de seguir a Jesus, mesmo não entendendo nada de igreja, entendendo nada muito, tendo uma consciência de diocese e tudo, né? Tanto que eu queria casar, né? Fazer faculdade, enfim. Sim, os sonhos os planos de qualquer jovem. Os planos de qualquer jovem, exatamente. Depois que nós crismamos, fomos crismados, surgiu ali o grupo de jovens na comunidade. E ali foi quando surgiu a minha primeira inquietação, assim, do chamado, né? De perceber o que Deus está querendo para a minha vida. Fomos crismados e aí a catequista falou, olha, agora com vocês, vamos fazer o grupo de jovens e tal. E aí tinha cerca de 20 jovens, assim. Eu tinha, na época, 13, 12, 14 anos no máximo ali. E aí o mais velho que estava responsável pelo grupo de jovens. Mas ele acabou que desistiu. E aí sobrou para mim fazer a coordenação do grupo de jovens. Com o quê? 13, 14 anos? Com 13, 14 anos, né? E eu ficava assim, eu e mais uma moça, né? Éramos nós 2. E aquilo me despertava bastante porque nós fazíamos encontro a cada domingo. Então, todo domingo à noite, a gente se reunia, fazíamos encontro, partilhava a palavra, louvava a Deus, né? Rezava o terço. E aquilo me prendia bastante, né? Era quase uma ansiedade toda semana preparar o encontro, fazer, recebê-los e tal. E me incomodava o fato de eu ser tão jovem e ter marmanjo mais velho e eu estar à frente. E mais que isso, né? Eles sentiam uma certa confiança em mim a ponto de pedir conselho, a ponto de... E aí eu ficava em casa pensando, poxa, eu tenho 13, 14 anos. Como é que eu vou dar conselho, Exatamente. Né? Sim. Isso me despertou assim, o que será que Deus está querendo mostrar com isso, né? O tempo foi passando, tivemos uma desmembração, um desmembramento da paróquia, e aí surgiu uma nova paróquia menor, com 6 comunidades. E aí foi um padre para estar lá a todo momento. E aí isso mudou um pouco a perspectiva da nossa vida. Porque a presença do padre era mais constante. Mais constante. Aí nós começamos a ter missa todo domingo, coisa que nós não tínhamos. Tá. Né?
começamos a ter, de fato, um acompanhamento do padre. O padre era jovem, o padre Diogo Chichito foi para lá, foi enviado para lá. E aí eu comecei a me aproximar do padre, comecei a ver a presença dele, como que ele conduzia a paróquia, e isso foi dando sinais assim de, opa, eu acho que eu quero ser padre também. Né? Tá. Mas nada muito forte, assim, só uma inquietação. O que foi o virar de chaves assim, da minha vida vocacional foi a minha primeira Semana Santa. Veja, até os 14 anos nunca tinha participado de uma Semana Santa. Né? Que é o ápice da vida auge, da nossa igreja. E aí, como ele foi para lá, nós tivemos a primeira Semana Santa enquanto paróquia. Então, imagina a organização de tudo novo. É muito intenso. Muito intenso. E aí eu lembro, assim, perfeitamente... Jovem sempre gosta de ficar atrás, assim, da igreja, né? Não sei se você já parou pra perceber. Sim. Mas jovem fica ali... Tem vergonha, né? Sim, então eu ficava ali atrás com os amigos que eu tinha, né? Do grupo de jovens, na Quinta-feira Santa, né? Instituição da Eucaristia, né? O momento que o padre consagrou e ergueu a Eucaristia, eu olhei, fiz adoração, me emocionei e ali eu tive a certeza, não, é isso que eu quero pra minha vida. Com 14 anos? Com 14 anos. Caramba. A partir dali eu falei, esquece faculdade, esquece casar, esquece tudo, eu quero ser padre. E aí? Aí falou em casa? Não, muito pelo contrário. Você guardou isso no seu coração? Guardei isso no meu coração. Guardei isso no meu coração. E guardei por muito tempo, porque embora hoje, graças a Deus, eu venci a timidez, naquela época eu era muito tímido, né? Tá. Não tinha tanta facilidade em expressar o que eu sentia e tal. Então guardei por muito tempo aquilo ali. Mais ou menos assim, uns 6, 7 meses, até eu ter a coragem de querer falar com o padre. Pra falar com o padre? Pra falar com o padre. Isso, né? E aí eu fui falar com ele. Claro que certamente ele já tinha percebido algum sinal ali. Sim. Né? Fui falar com ele e aí ele me orientou os encontros vocacionais. E aí fui falar também com essa minha amiga, porque nós estávamos juntos no grupo de jovens. E aí o padre falou, olha, vamos discernir, vamos rezar, vamos conversando e tal. Em casa nada, não falei nada com os meus pais, nada com os meus irmãos. Né? Mas eles estavam participando mais da vida da igreja? Sim. A partir do momento que eu e meus irmãos começamos a participar, tivemos a vida sacramental, graças a Deus a minha família começou a ir. Tá. Né? A minha família começou a ir, meus avós, minhas avós, minhas tias. Que bom. Né? Hoje a minha comunidade é quase minha família. É pequenininha, então o padre quase que reza só para minha família. Sim. Né? E aí, depois disso... comecei o processo de discernimento, no sentido de saber se era isso mesmo, mas na minha cabeça já era. Porque assim, no colégio, eu tô pensando aqui, 14 anos, você tava, sei lá, o quê? No 9º ano? Isso. Terminando o ensino fundamental? Eu tava por no aí, primeiro ano, segundo ano do ensino médio aí. Então, é muito jovem, muito né? Jovem. Muito novinho. Mas hoje eu estava bem decidido, assim. Né? Aí comecei os encontros vocacionais, e aí foi um ano de acompanhamento com o padre, assim. Que é o que a gente chama, é o discernimento? É o discernimento vocacional, né? Aqui na diocese, quando um rapaz pensa em ser padre, ele começa esse acompanhamento mais próximo com o padre da paróquia e com a diocese. Sim. Então eu comecei esses encontros, e aí olha como eu fazia. Eu dizia para minha mãe que eu ia para um grupo de jovens. Porque, de fato, eu ia para um grupo de jovens. Só que, porque como eu tinha essas atividades com grupo de jovens, eu sempre ia numa paróquia e tal. Era comum Era isso. comum. Então eu falava, mãe, estou indo nesse domingo Mas é muito engraçado. para um grupo de jovens. Só que era um grupo de jovens só de rapazes. Para discernir, para ser padre. Porque assim, nessa idade, que você fala assim, sei lá, eu vou dormir na casa de um amigo para ir, sei lá, para uma balada, né? Que legal. Tá, então foi escondido esse ano inteiro. O ano todo. O ano inteiro. Então, uma vez por mês eu ia para Mogi para esses encontros de discernimento vocacional. Nisso eu também fiz alguns retiros, né? Fui conversando com o padre e tal. Quando acabou esse processo de encontro vocacional, eu tive a resposta da diocese, olha, você pode ingressar no seminário. Naquela época tinha um seminário menor aqui, então poderia ingressar menor de idade no ensino médio. E aí eu fui aprovado.
Então, para mim, claro, foi né? a notícia, assim, enorme. A notícia, A né? notícia. Então, quando eu recebi a notícia, eu já falei, padre, eu vou entrar no seminário. Aí o padre falou, não é melhor entrar agora, espera um pouco e tal. Fui para minha amiga, essa minha amiga que já sabia que eu estava pensando em ser padre. Falei, a Michelle, eu chamo ela de Shell. Shell, eu vou pro seminário. Ela, não, amigo, não vai. Ai, Pensa melhor. Todo mundo falando para não ir, exatamente. Mas hoje eu vejo como um grande sinal de Deus, né? Todo mundo quando pergunta, nossa, padre, você é tão jovem, né? 25 anos, já é padre. Mas eu acho que Deus, ele faz as coisas para cada um no seu tempo. Sim. Se eu fui chamado naquele momento, naquela hora, eu senti o desejo, eu tinha que seguir. Uhum. E hoje eu não me arrependo de ter entrado no seminário tão cedo, né? Uhum. De ser padre tão jovem. Para mim é uma grande graça. A sua né? ordenação foi com qual idade? Eu ordenei com 24. Tá. Com autorização do bispo, porque só pode ordenar com 25, né? Sim. Mas, e aí, depois que terminou aquele ano, eu fui aprovado, mas aí tinha que enfrentar mais uma barreira, falar com os meus pais. Então, já tô aqui pensando, eu como mãe aqui, ó, o coração já. Porque assim, isso era novembro, eu estudava numa escola em Itaquá, e para entrar no seminário eu precisava de uma transferência da escola. Porque o seminário, ele era válido como... Não, a gente morava no seminário e estudava no Placidina. Tá. No seminário menor, essa era a rotina. Então tinha que fazer transferência de escola, mas de cidade, né? De cidade. E isso com autorização dos meus pais. Não tem como alguém entrar no seminário sem autorização dos óbvio, pais. Sim. Mas eu não tinha falado nada para os meus pais ainda, né? E como é que foi essa conversa? Pois é. Embora minha mãe sempre teve muito diálogo com a gente, eu não conseguia dizer isso a ela. Porque o meu medo era assim... Ela não vai deixar eu ir, ela vai querer que eu fique mais um tempo em casa. Uhum. Eu tinha esse medo, né? Essa angústia. Você é menor, da autorização. Depende da autorização. Se ela não deixar, eu não vou conseguir ir. Uhum. Aí já vem o drama de adolescente, eu né? Vou ter que chamar o padre, vou ter que chamar o bispo. Aí eu não vou conseguir ir pro seminário, não vou conseguir ser padre, né? Então imagina a angústia naquela época. Eu enrolei até o último dia de aula e não consegui dizer a ela. E aí eu fiquei uma semana, assim, sabe quando o filho fica em volta da mãe querendo dizer algo? Fica rodeando. Fica cercando. Eu fiquei uma semana, assim, rodeando minha mãe, o que você tem? Fala comigo. Uhum. E eu não conseguia dizer, de jeito nenhum, que eu ia para o seminário, né? Porque naquela situação já estava decidido, eu ia mudar mês que vem. Isso era novembro, tinha dezembro para arrumar a documentação. Sim. E começo de janeiro eu já tinha que ir para o seminário. Uhum. Eu só precisava ali, ó, da assinatura. Exatamente. Uhum. E aí passou essa semana toda, eu falei, bom, eu não vou conseguir dizer, então vou escrever. Tá. Ufa. Então e aí, você escreveu? Escrevi uma carta, minha mãe tem essa carta até hoje, né, guardadinha. Escrevi a carta dizendo por que eu queria ser padre, pedi perdão a ela por não dar filhos, né. Falei tudo lá que eu precisava dizer. E aí o que eu fiz no último dia de aula... eu acordei minha mãe, falei, mãe, eu estudava de manhã, tô indo pra escola. Deixei uma coisa debaixo do seu travesseiro. Deixei debaixo do travesseiro. Uma coisa debaixo do seu travesseiro. E ó... Fui pra escola. Foi o dia mais demorado da minha vida. É claro. Naquela época não tinha celular, né? No sentido de comunicação. Sim. Então eu fiquei a manhã inteira na escola angustiado. Meu Deus, minha mãe leu essa carta. Já leu, né? Já leu. E eu assim, a hora não passava, e a hora não passava, e a hora não passava. E só deixei a carta. Quando eu chego em casa, minha mãe tava em prantos, né? Me recebendo. Mas em prantos em que sentido? De alegria, de felicidade. Tá. Dizendo que ia me apoiar, independente da minha decisão. Ela só queria entender o que estava acontecendo, qual era o processo. Ela não estava sabendo. Não estava sabendo. Quando que eu ia, tudo isso. Sim, é claro. As preocupações de mãe, exatamente. Né? E aí também, como uma boa nordestina, já tinha falado para a família toda que o filho ia ser padre. Toda a comunidade. Toda a comunidade. Então já tinha espalhado para todo mundo já. Já tinha falado para o meu pai, inclusive. Sim. E aí foi toda a papelada para ingressar. Seus irmãos também não sabiam? Não sabiam também, né?
Nossa. Porque teve uma época, nessa época de discernimento, eu quase que eu não ficava em casa. Então, o que o padre tinha para fazer, eu ia atrás do padre. Se tinha algum evento da igreja, eu ia para a igreja. Você se escondia ali atrás, né, do volume de atividades então da meio igreja. que eu fiquei um pouco ausente da minha casa nesse momento, né? Que é um pouco natural. Sim. E aí, acabei que fui pro seminário com 16 anos de idade. Nossa. Com 16 anos de idade. E aí, como é que foi, hein? Porque assim, o seminário deve ter os seus desafios, né? Quando você está no seminário. E isso até quando se entra depois, que é o caso do padre Gustavo, por exemplo, sim. Que teve esse chamado depois de formado, né? Fez a faculdade, ele estava mais adiante. Quais são os grandes desafios do seminário aí, dessa sua percepção de ter entrado numa idade tão cedo, né? Uma idade aí de ensino médio, né? Sim. Olha, a primeira grande dificuldade que eu enfrentei foi o distanciamento da família, né? Porque eu sou muito família. Então, meus irmãos, penso irmão gêmeo, que vivia a vida toda junto, o irmão mais velho, nós éramos 3, muito próximos. De repente sai de casa. Você estava morando aqui, né, em Mogi. E aí a gente ia para casa uma vez por mês, na época do seminário, então eu sentia muita falta disso. Depois a rotina de estudo, né, que querendo ou não, eu não tinha tanto uma rotina tão forte de estudo. Saí de uma escola pública para uma escola particular, né, e para dar conta da escola particular, né. Depois a vivência comunitária, né, então imagina um monte de adolescente, né, na mesma casa, a convivência, cada um com sua cultura, cada um com seu jeito de pensar, com a sua história, né, então outro grande desafio. Depois a própria rotina do seminário, né, rotina de oração, rotina de estudo, rotina de trabalho, né, graças a Deus na minha casa, meus pais sempre me deram uma educação no sentido de responsabilidade, no sentido de fazer as tarefas de casa, no sentido de se preocupar com os outros. Eu tenho irmãos, então sempre a vivência comunitária para mim nunca foi tão difícil assim, mas para os outros eram, né? Então acabava que eu tinha que ajudar os outros em algumas coisas que para mim já era tão natural, para os outros não. Então meio que... E os outros eram mais novos que eu lá na época do seminário menor. Então tinha gente mais nova? Tinha, né? Porque na época entrava com 14, com 13, a partir do primeiro ano ali do ensino médio. Tá. Eu tava no terceiro, então já tinha gente que já estava na casa. De novo, então você era o veterano ali, né? Eu tinha entrado, mas eu era o veterano no sentido de ser mais velho. Sim, de ter mais experiência de vida. De vida. Do que os outros, né? Exatamente. Tá. E então esses são os desafios que a gente foi enfrentando, né? Depois, no meu caso, né, o próprio passar da fase da adolescência para uma vida adulta, né? Isso eu vivi no seminário, não vivi na minha casa. Né? Então, depois a faculdade, né? Então, a experiência pastoral, porque depois nós somos enviados às paróquias para o trabalho pastoral, então... são vários desafios, né? Sim, que a gente são vários pequenos desafios meio que juntos, né? E você ter que lidar com tudo isso, fora o fato de você estar virando adulto mesmo, virando né? Adulto, exatamente. Essa é uma fase que é naturalmente mais conturbada mesmo, né? Para qualquer um de nós. Sim. E assim, eu vejo o quanto que, no meu caso, né? O seminário fez muito bem para mim, né? No sentido de, não somente na vocação sacerdotal, porque hoje, graças a Deus, sou um padre muito feliz, mas no sentido humano mesmo, né? O quanto eu falo que quem entra no seminário, o seminário ele dá uma formação pra gente no sentido de amadurecimento humano, no sentido intelectual, que as pessoas, em geral, não têm esse preparo, né? Esse investimento que a diocese faz na vida do seminarista, né? Sim. Então eu dou muito valor àquilo que eu recebi, né? Na diocese enquanto formação. Eu sinto que essa formação, sei lá, filosófica, teológica, todos poderiam ter acesso, sabe? Não somente quem está se preparando para uma vocação. Quem dera, né? Todos pudessem fazer filosofia e teologia. Exato. Né? Que eu acho que sim, era uma formação, se a gente jogar, sei lá para a Idade Média, né? Para os monges, existia isso, né? As artes clássicas, as pessoas tinham essa formação para a busca da verdade, para a filosofia. E isso é tão importante, né? Para as pessoas. Você vê que hoje a gente vê... Eu, por exemplo, eu não tive essa formação. E agora adulta,
A gente vai atrás desse conhecimento e isso muda a nossa vida. Todo mundo deveria estudar, ter a chance de estudar filosofia e teologia, sabe? E é uma pena mesmo, né? Porque ajuda bastante. Eu fico pensando, me ajuda como adulta, deve ajudar muito um jovem, nossa, né? Demais. Que às vezes tá tão perdido e dá um direcionamento, né? Sim. Né? O fato de hoje, né, ainda mais na sociedade que a gente vive, as coisas serem tão rápidas, né? Tão, como que eu posso dizer? Líquidas, rasas, superficiais. Sim. Quando a gente encontra algo com profundidade, não tem como não se apaixonar. Não tem. Né? Não. E a gente quer mais, a gente se aprofunda, né? Eu trabalho na formação, né? E eu falo para os rapazes, né? O padre, ele precisa sim ser um homem da oração, né? Um homem que está em contato com Deus, mas ele também precisa ser um homem intelectual, um homem dos estudos, um homem da cultura, né? Para dialogar com as realidades, né? Porque a gente tem que investir nisso, sim. Tem que investir nisso, sim. Aí vamos partir então para essa parte do seminário propedêutico, certo. Né? Quando o Dom Pedro te sugeriu que eu te convidasse, né? Inclusive você que está nos acompanhando, não perca a conversa com o nosso bispo Dom Pedro Luiz Stringini, que já passou aqui pelo podcast, né? Foi muito, muito boa a conversa com ele, também contou a história dele de vida. E aí ele falou, você precisa falar com o padre Alisson, que é do seminário propedêutico. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça assim, mas o que é propedêutico, né? Certo. Explica pra gente o que é propedêutico e qual é o seu campo de atuação num seminário também tão jovem, né? Certo. Com 25 anos já, reitor do seminário propedêutico. Certo. Então, o nosso seminário, ele possui um caminho formativo em 3 casas de formação. Então, hoje nós temos 3 casas formativas, que é a minha casa, a casa propedêutica, a casa de filosofia, o seminário de filosofia, o seminário de teologia. O seminário de filosofia e teologia, pelo nome, já se intui. Sim. Né? Quem está no seminário de filosofia está estudando filosofia. Sim. Quem está no seminário de teologia está estudando teologia. E propedêutica? O propedêutico é uma preparação para tanto a vivência do seminário de filosofia e teologia no sentido intelectual, mas no sentido de adaptação. Então, a minha casa é quando os rapazes fazem o processo de discernimento vocacional durante pelo menos 1 ano e decidem entrar no seminário, são aceitos e eles chegam para mim. Tá, então é o primeiro contato. Primeiro contato, o primeiro ano de formação na vida de um padre. Então, é o primeiro ano? É o primeiro ano, tá. Quando eles ingressam no seminário. Então, eles ficam aí pelo menos 1 ano comigo. E aí, neste ano, é para dar o fundamento, a base, o essencial na vida de um padre. Tá. Então, eles ingressam e aí ficam este tempo comigo para trabalhar as dimensões formativas que nós temos, né? Nós temos 4 dimensões formativas e aí eu trabalho essas dimensões com ele durante o ano, ao longo do ano, para que eles possam ser capazes de continuar a caminhada com esse fundamento, né? Sim. Aquela coisa do prédio, né? Com o fundamento. A fundação. A fundação então, da formação. O propedêutico é o vergalhão, é a argamassa, é o que dá a solidez depois para a construção. Ele é aquilo, né? Eles chegam, cada um com a sua realidade, cada um da sua família, né? Cada um com uma educação diferente, e ali a gente vai garimpando, né? Essa pedra para ir formando, né? Sim. Né? Deve ser muito interessante. Muito, demais. Trabalhar com essa variedade, né? Porque, assim, os jovens, eles chegam com idades variadas para fazer o propedêutico? Sim. Em geral, a partir ali dos 17, 18 anos, quando estão terminando ou já terminaram o ensino médio. Mas tem pessoas mais velhas do que isso para fazer o propedêutico? Pode chegar, sim, né? Mas em geral não chega, né? Mas pode chegar. Tá. O mais velho hoje, na minha casa, ele tem 23, vai fazer 24. Ele ainda é mais jovem que você? Sim. Mas eu já tive mais velhos que eu, sim, no processo, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, depende muito de cada caso, de cada situação, né? E aí eles chegam e aí é todo um ano de trabalho. Esse ano nós estamos com 8 seminaristas lá no propedêutico, né? Cada um de uma região da diocese.
E aí vamos trabalhando com eles, né? E o propedêutico também é como a sua experiência de seminário, fica-se hospedado ali, todos partilham de um dia a dia em comum? Isso. Não foi como a minha experiência, porque eu entrei no seminário menor, então ainda estava no ensino médio. O seminário menor, ele antecede o propedêutico? Isso, na teoria sim. Tá. Mas aqui na Diocese nós não temos mais o seminário menor. Então hoje um rapaz que é menor de idade e quer ingressar no seminário, ele precisa aguardar ali a conclusão do ensino médio. Tá, para entrar no propedêutico. No propedêutico, isso. Certo. E aí a nossa rotina é pautada sobretudo pela oração, né? Nós temos o que nós chamamos de liturgia das horas. Sim, não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar. Que é a oração oficial da igreja, né? Então, é a oração ao acordar, a oração antes da refeição, a oração ali quando está terminando o dia, no final da tarde, a oração antes de dormir. Então, toda a nossa rotina é pautada depois dessas orações. Né? E aí, nos intervalos dessas orações, eles têm as atividades deles. Então, eles têm aula todo dia, né? Aulas que são preparatórias no sentido tanto da filosofia quanto da teologia, então catequese, pastoral, aulas que vão ajudar eles também no sentido intelectual, então alguma defasagem de língua portuguesa, de escrita, né? Porque nós temos diversas realidades, né? Às vezes alguém não chegou com um estudo bem apurado para preparar de fato para o estudo universitário. Então, toda a semana é para isso, né? Eles também fazem direção espiritual, nós temos missa diária, eu tenho conversas com eles individuais para acompanhamento. Então, é toda uma rotina intensa, assim. E aí, aos finais de semana, eles são enviados para a casa dos pais, ainda neste primeiro ano. Então eles voltam uma vez por semana ali para casa dos pais. Não como você que voltava só uma vez por mês. Eles têm então uma vantagem. Tem uma vantagem. Voltam para casa todo final de semana, neste primeiro ano. Sim. E aí depois tudo se retoma novamente na semana seguinte. Na semana seguinte. Quem disse que você não tinha filhos, padre? Pois é. Não é? Falou pra mãe, né? Assim, acho que o padre é o que mais tem filhos, né? Hoje eu vejo quanto que a paternidade no ministério ela acontece mesmo. Né? Porque eu saio de casa e fico pensando neles. Falo, meu Deus, será que eles comeram? Será que eles estão bem? E é bem o que o pai e a mãe pensam, exatamente, né? Exatamente. Bom, antes da gente seguir, a produção vai colocar na tela algumas imagens que a gente retirou lá das suas redes sociais. Conta pra nós aqui. Essa é uma missa? Aqui nós estávamos na quaresma, né? Por isso que eu estou de estola roxa. E aí na quaresma, às sextas-feiras, a gente reza lá no seminário Via Sacra. Tá. Então isso era uma sexta-feira e lá no seminário, né? Quem não conhece pode ir lá conhecer o nosso seminário. Onde é que fica o seminário? No Tabor, aqui subindo a Pedro Heroles, né? Sim. Ali dá para ver. É um lugar bem bonito, né? Muito, né? Então, bastante arborizado, né? No meio da Mata Atlântica, então é um lugar bem propício à oração, né? Um lugar bem propício a estar com Deus, né? E aí nós estávamos rezando a Via Sacra, né? Caminhando e rezando a Via Sacra aí. Isso com os alunos, então? Isso, esses são os meus seminaristas. Os seus filhos aí. Vamos lá, a produção vai colocar a próxima. Olha aí. Aqui eu trabalho com a juventude, né? Sou assessor da juventude e nesse dia eu tinha ido com um ônibus aqui da Diocese para a Romaria Nacional dos Jovens, lá em Aparecida. Então, neste dia, estávamos reunidos jovens do Brasil inteiro. Nossa, que legal! Então, Norte, Nordeste, Sul. Neste ano jubilar, estávamos em peregrinação ao Santuário Nacional, né, de Aparecida. Então, eu continuo a trabalhar com jovens ainda. Claro. O padre jovem tem que continuar a trabalhar com jovens. E é sempre emocionante, né? É uma energia que tem, né? O Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Muito. O colo da mãe, né? O colo da mãe. Realmente é emocionante, né? Bom, estamos aqui com uma imagem de Nossa Senhora, né? E eu acho que isso conforta tanto o coração a gente ter a mãe que intercede por nós, a medianeira, né? Sim. A gente, às vezes, de forma recorrente, a gente menciona aqui no podcast, né? A gente tem os nossos irmãos evangélicos que acabam não tendo, né? A devoção mariana. Sim. E para nós, católicos, eu acho tão importante, né? Aquela
É o coração da mãe mesmo que acolhe, que estende a mão, né? Que aponta para Cristo. Aponta para Cristo. E é um conforto grande. Como eu imagino que seja, que deveria ser, né? Aquele colo de toda mãe, né? Exatamente, né? E o contato com Nossa Senhora, para nós católicos, é fundamental, Sim. né? É imprescindível, no sentido de quanto que ela ajuda a gente a viver a nossa experiência de fé, né? Né? Então, desde o chamado dela, né? Desde a resposta dela, mas também até o Cristo entregando ela como mãe para cada um de nós, né? Na cruz, né? Sim. Então, é algo fundamental, né? Acho que o Papa Francisco falava, não tem uma pessoa que reze o terço e depois não sinta uma paz interior, não sinta uma tranquilidade, né? Sim. Com a meditação do rosário, né? Então, são caminhos que Nossa Senhora vai deixando para nós, né? Sim. É um pavimento, né? Um caminho pavimentado, né? Eu acho assim, a estrada para a gente chegar até Cristo, ela pode ser longa, eu acho que a Nossa Senhora facilita um pouco, né? Ela é auxiliadora, né? É aquela que ajuda, é a estrela. Que nos aponta o caminho, importante. Exato. Vamos lá para a próxima foto. Ah, olha aí. Isso foi uma ordenação, né? Graças a Deus, no caminho de seminário, nós vamos encontrando vários amigos, né? Seja aqui na diocese, né? Mas em outras dioceses. Eu fiz missão no Amazonas. Olha! E aí essa experiência... Mas já fez missão no Amazonas? Né? Quando é que foi? Foi quando eu tinha 11 anos? Não, no tempo de seminário mesmo. No último ano de formação, nós somos enviados a uma realidade diferente, para a experiência missionária. Eu tive a graça de fazer experiência no Amazonas, e aí foi uma experiência nacional de seminaristas do Brasil inteiro. E acaba que a gente faz amizades, né? Claro. E aí depois um fica indo na ordenação do outro, né? Então, muitos vieram à minha ordenação, e aí eu fui nessa ordenação desse amigo padre, lá, hoje padre, né? Lá no Espírito Santo. É um amigo, então, um amigo padre do Espírito Santo. Isso, exatamente. Muito bem. Tem mais uma foto aí antes da gente seguir. Ah, olha aí. Aí é um casamento. Esse é um casamento. A Laila e o Gustavo. Eles são lá de Suzano, da paróquia São José Operário. Isso é uma outra graça também do ministério, né? Porque, como eu sou jovem, então eu acompanho muitos jovens, né? E muitos deles me conheceram antes de ser padre, que é o caso deste casal. Então eu fui fazer pastoral enquanto seminarista na paróquia deles, e aí pegamos amizade e até hoje temos essa amizade. Então eu me tornei padre, e a gente sempre conversa, e aí eles pediram para eu celebrar o matrimônio deles, né? Então a gente vai partilhando a vocação, né? Eu ajudando eles na vida matrimonial e eles me ajudando na vida sacerdotal. Exato. Né? O que é muito lindo, né? Porque é um sacramento que não dá para ser compartilhado, porque né, a ordem é um sacramento que é exclusivo do padre, sim, do mesmo jeito que o matrimônio, sim, é um sacramento exclusivo do homem e da mulher. Exatamente, né? E os dois muito importantes. Os dois são meios de santificação. Meios de santificação. Então, muito bom testemunhar isso, né? Então eu vejo que cada vez mais vê a ação de Deus, a graça de Deus na vida do povo, né? Sim. E das pessoas que estão ao meu redor. Sim, e está ali como testemunha, né, de uma nova família que se forma, sim, né? Sim. A família, enfim, que é a base da nossa sociedade, muito. Que é da onde saem as vocações também. Saem as vocações. Então, enfim, é o que fazemos aqui, né? Enaltecer, valorizar as famílias, né? Para que elas cresçam fortes, sim, né? É um dom de Deus, né? E cada vez mais nós precisamos lutar pela família, né? Precisamos mesmo. Precisamos lutar pela família, né? O demônio é o lugar onde ele quer acabar mesmo, é a família, né? Porque, de fato, se acaba com a família, vai desmoronando tudo, né? Sim. E a gente vê hoje, né? Os jovens, muitas das crises dos jovens é o fato de não estarem numa família, né? Então, eu vejo pela minha geração já, né? Boa parte dos meus amigos que me estudaram comigo, ou só tem pai, ou só tem mãe, né? No sentido de ser criado, né? E não menosprezando o esforço dessas pessoas, mas
o tanto de fragilidade, de dificuldade que isso gera, de carências, né, que isso gera pela ausência paterna ou materna na vida de alguém. Então, é algo que a gente precisa cuidar desde jovem. Então. E eles têm minha idade também, né? E aí eles brincam comigo, padre, se eu fui padre cedo, a gente também decidiu casar cedo. Eu falei, isso mesmo, né? Não tenham medo de casar, jovens, vamos casar. Muito bem, aí gostei agora, hein? Mas sabe o que eu acho, padre? Que a gente está vivendo esse momento, né, no nosso país, eu acho que até no mundo, um acender, né, desses corações dos jovens. A gente tem percebido que os jovens têm tomado um pouco à frente dessa retomada cristã, dessa retomada católica no nosso mundo, né? Sim. A gente vê no Brasil, né, as mobilizações, lá em Roma, agora, né, com o jubileu, as peregrinações, as jornadas de juventude, e muitos jovens querendo realmente, buscando isso, né? Buscando o matrimônio, entendendo que a família realmente é importante. Sim. Isso é muito bonito de ver, né? Muito bonito, né? Porque uma geração dilacerada por tantas coisas, o jovem é o presente de Deus. Então, a gente olha para o jovem, né, com esperança. Sim. Com esperança. Então, é muito bom que eles tenham esse fervor para lembrar para a gente, de fato, que a igreja vive, que Jesus está convidando ainda os seus discípulos a fazerem essa experiência. E um jovem que faz a experiência com Jesus... é muito poderoso. Né, ele fica... é inabalável. É inabalável. Tem uma força, uma garra, assim, que serve até para nós que temos um tempo mais de caminhada. Não fala assim, padre, que você é muito jovem. Poxa, você serve até para nós aqui, as pessoas um pouco mais velhas, né? Pra gente recobrar nossas forças. Mas realmente, a energia do jovem, ela é muito grande, né? Sim. Até pelo seu próprio vigor físico, né? Vigor físico. E assim, a gente pode ter o jovem, que é aquele jovem mais revoltado, escravo de ideologias, de cultura de morte, que podem destruir. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter aquele jovem que, pela infusão do Espírito Santo, ele realmente fica inabalável. Foi despertado, né? E o quanto que é importante a gente acompanhar estes jovens, né? Neste processo que eles estão fazendo, né? Seja aqueles que ainda não despertaram para a fé, né? Mas que a gente está trabalhando para isso. Sim. Mas os que também já despertaram, né? O quanto que eles estão sedentos de alguém que explique a fé, de alguém que diga as verdades da nossa fé, de alguém que mostre o caminho, né? Eles estão muito sedentos disso, né? Então, ter paciência, né, com os jovens, né? Eu falo com todo mundo... Porque eles vêm muito empolgados, Sim, né? Falo com todo mundo que porventura possa vir a trabalhar com jovens, seja na catequese, seja em alguma pastoral. Jovem tem que fazer bagunça. Eles fazem bagunça. Tenham paciência com a bagunça dos jovens, mas acompanhe, esteja perto, seja próximo, né? Vai mostrando o direcionamento. Eles vão errar, mas esteja lá para ajudar. Né? Então, essas coisas que a gente precisa incentivar, né? Para que essa chama não se apague. Para que não fique como o Padre Michel lá na paróquia Nossa Senhora do Socorro que fala, para que não fique o refrigerante que você abre ali, aquele refrigerante novinho, tem aquele gás lá no começo. Isso. E aí depois perde o gás, né? Exatamente. E aí ninguém gosta de tomar refrigerante sem gás. Sem gás. Então, o direcionamento dos mais velhos, né? É importante ali para conduzir, para que essa chama ela permaneça acesa e constante. Né? E também de mostrar a realidade, né? Nesse momento inicial, né, que o jovem desperta para a fé, né, tem o seu momento de conversão, encontra com Jesus Cristo, em geral ele vai achar que é tudo oba-oba, né? E a nossa vida cristã, ela não é oba-oba. Então a gente também precisa ajudá-los nesse sentido de passar pela cruz, de passar pelo sofrimento, de ver as debilidades, né? Então, isso a gente, enquanto comunidade, precisa fazer.
Mas tá aí, estão aí para fazer, sim, né? A comunidade, os padres, os sacerdotes, no seminário. E eu acho que um pouco as famílias também, né? As famílias, sobretudo. É muito importante, né? Que conselho o senhor daria para as famílias que têm filhos adolescentes e são famílias cristãs, que querem seguir eles, né? O pai, mãe, mas querem que os filhos também sigam aí no caminho da fé, de criar os filhos não para este mundo. Sim. Que conselho que você pode dar, hein, padre? Olha, a primeira coisa é o testemunho. Os pais que querem transmitir a fé para os filhos precisam vivenciar esta fé, precisam conhecer esta fé. Então, é muito estranho um jovem, um pai pedir para um filho ir para a igreja e ele não ir. Né? É muito estranho o pai falar, olha, vai lá que é bom, e ele mesmo não ir, o pai ou a mãe. Mas ter esse testemunho, né? Eu quero que o meu filho vivencie porque eu experienciei e eu acredito que é o melhor caminho. Então essa é a primeira coisa. Depois, diálogo. A gente percebe as famílias perdendo essa capacidade de dialogar, pai e mãe com os filhos, né? Então, todos aqui, ó. Deixar um pouquinho... Lá, você fez o mesmo movimento que eu, né? Deixar um pouquinho o celular, o WhatsApp de lado, as redes sociais, esse algoritmo que está acabando com a vida dos nossos jovens, sim, de lado. E investir em relações saudáveis, humanas. Nós precisamos disso. E eu que acompanho muito, escuto muitos jovens, né? Muita coisa que eu escuto é nesse sentido, que os pais não escutam os seus filhos. Olha só, olha que importante aqui o que o padre está falando. Então, pais, que né? Que não dão atenção. Não dão atenção, não escutam suas dores, né? Vivem dilemas e não conseguem partilhar. E é bom lembrar, né? O adulto da casa são os pais. Né? Sim. Então, muitas vezes não é o pai ou a mãe que precisa esperar o filho ir até ele. Não, você toma a iniciativa, tente conversar com o seu filho. Esteja com o radar ligado, né? Também. O radar ligado. Não seja só pais no sentido da correção. Que isso é importante, é algo essencial. Mas seja pais também que consigam escutar os seus filhos nas suas dores, né? Às vezes a dor do filho é algo, sei lá, briguei com alguém na escola, mas é uma dor. Sim. E não se pode deixar isso passar, né? Então, de investir no diálogo nas relações pessoais entre, né? Nas refeições, por exemplo, essa coisa de cada um comer num lugar não dá certo, invista nas refeições, na oração. Então, favorecer estes momentos familiares verdadeiros, né? Sim. Verdadeiros, né? Ficou aí uma dica aí do padre que está em contato com os jovens e ouve, né? As queixas, né? As angústias, ansiedades dos jovens, né? Acho que todo mundo tem, né? A gente vive um mundo que deixa todo mundo meio agitado demais, né? Sim. Mas é no lar, em casa, em primeiro lugar, que a gente precisa acalmar essas águas, sim, né? O lar precisa ser a segurança, né? Claro. Jesus, ele voltava para Betânia, voltava para sua casa para descansar, né? Então, e o que a gente vê mais é o quê? Os adolescentes, os jovens querendo sair de casa. Por quê? Em casa não consegue ter este momento de descanso, de estar, não, é o meu lar, é a minha segurança. Então, os pais precisam investir nisso aí, né? Muito bom, fica aí a super dica do padre Alisson. Padre, vamos lá então passar para os posts do Instagram, que é um momento aqui no podcast que a gente olha para o que tem aí no Instagram, nas redes sociais e reage a eles, né? A produção vai colocar na tela o primeiro. Vamos ver. Essa figurinha é a Lavínia, de 4 anos, que no Parabéns da Avó puxa uma sequência de um montão de oração que ela já decorou, que ela sabe de cor. Que fofinha. Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, trazeu luz do bordador, sete me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governo-me, amém. A cruz sagrada, seja minha luz, você dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselha as coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do seu veneno. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso. Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai em
Satanás e a todos os outros espíritos malignos que vai pelo mundo para a perdição das almas. Quem como Deus? Ninguém! Salve vocês sobre nossa Deus abençoe todo mundo. Amém, filha. Agora vamos cantar o parabéns. Olha só essa garotinha. Fiz questão de colocar no perfil do podcast, porque ela puxa uma sequência de orações. Sim. Você viu que ela convoca São Bento, é o anjo da guarda, São Miguel Arcanjo. E assim, de cor, sabe? Todas as orações antes de cantar o parabéns pra vó, né? E aí, hein? Como é que a gente reage a uma fofurice dessa? O quanto que a gente pode aprender com a pureza das crianças. Jesus, quando ele fala no Evangelho, para nós sermos pequenos como as crianças, é porque a criança tem essa capacidade de se jogar nos braços do pai, né? de confiar plenamente. E vai. Veja, ela estava ali, mas ela estava convicta, confiando, acreditando. Não foi mecânico, não. Não foi mecânico, né? Por mais que seja um pouco cômico no sentido de não comum, deveria ser muito mais comum isso na nossa vida, né? Sim. Né? Então, quanto que a gente pode aprender com as nossas crianças. E o quanto que a gente pode aprender em casa. Porque assim, se essa garotinha com essa idade tão pequena, né, pequenininha, está ali falando as orações, certamente ela é alimentada por essas orações em casa. Em casa. Né? Pode ir à igreja, sim, mas existe aí uma constância na família de oração que vai penetrando fundo na alma, né, das crianças. É o testemunho dos pais, o ensino dos pais, né? Hoje tem muito da mentalidade, né, de uma galera aí. Não deixa crescer, quando crescer decide. Né? Quando crescer vai ver o que é. Não. Os pais têm que passar a nossa fé. Aquilo que a gente recebe, a gente passa. Porque o melhor a gente tem que dar o quanto antes. Exato. Então, se ela tá rezando assim, é porque ela tá recebendo isso em casa. Com certeza, né? Você vê, a boca fala daquilo que o coração está cheio, Exatamente. Né? E, enfim, a gente vê criança aí cantando música de funk, né? Fazendo dancinha em rede social. A Lavínia tá lá fazendo a oração de São Bento. Exatamente. Exorcismo na oração de São Bento e na oração de São Miguel. Duplo exorcismo. Muito bem, vamos lá para a próxima. Essa é uma frase. O maior legado que os pais podem deixar aos filhos não é a herança, é o caminho da salvação. É um pouco tudo isso que a gente vem conversando, né? Sim, porque a salvação, ela não é uma brincadeira, né? É algo real, né? E a gente precisa, a nossa salvação é individual, mas ela é comunitária, ainda mais os pais, né? Que responsabilidade é essa de educar o filho na fé? Né? Então, não estamos brincando, né? A nossa meta é o céu, então, de tantas as coisas que os pais podem deixar para os filhos, esta de fato é o melhor é o maior tesouro, né? E os pais prestam contas, né? Eu não sei se foi Padre Pio também que fala muito disso, Padre Pio de Pietrelcina, que tinha muitos filhos espirituais, também muitos filhos espirituais. E ele se preocupava com todos eles, né? Então, o padre se preocupa com a salvação das almas de seus filhos espirituais, da sua comunidade, na mesma medida que um pai e uma mãe prestam conta, né, da alma de seus filhos, prestam conta. E a gente vê, às vezes, muito hoje em dia, muitas famílias tão mais preocupadas com bens materiais, com heranças materiais, né, com, sei lá, um diploma numa universidade de prestígio, e esquece daquilo que é essencial. Daquilo que é essencial. As prioridades são invertidas, né? São invertidas. E isso causa, de fato, né, essa perdição que tem acontecido, né? Então, substituir aquilo que é divino, aquilo que é Deus, né, daquilo que é temporal. É triste. Próximo post. A family is usually the first place where we receive the love and support we need to move forward and overcome the trials we face in life. For this reason, I encourage you to keep building up
the family of the local churches in your various countries and areas, so that there are networks of support available to all our brothers and sisters in Christ, and also to the wider society, especially those on the peripheries. Aí o apelo do nosso Papa Leão. Sim, o quanto que a família, né, o Papa dizendo, pode influenciar o mundo. O quanto que a família pode influenciar a sociedade, né? É muito triste, por exemplo, a gente viver num país majoritariamente cristão e ter tanta violência, né? São coisas que não batem. Então, É verdade. a gente precisa assumir de fato este nome, né, de ser cristão, de ser família cristã, já em casa, e aí a gente se torna uma família maior, né? A família casa, depois a família comunidade, a família paróquia, a família diocese, a família igreja. De dentro para assim, do pequeno, do menor para o maior, Sim, expandindo. Sim, é muito triste mesmo, né? A gente tem acompanhado aí, né, os fatos de violência aí no Rio de Janeiro, recentemente. Isso aperta o nosso coração, Sim. né? Temos que voltar à nossa vocação de Terra de Santa Cruz. Terra de né? Santa Foi Cruz. o nosso primeiro nome. Sim. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz, né? E o último post na tela. Carlo, da parte sua, ha incontrato Gesù in famiglia, grazie ai suoi genitori, Andrea e Antonia, presenti qui oggi con i due fratelli Francesca e Michele. E poi a scuola, anche lui, e soprattutto nei sacramenti celebrati nella comunità parrocchiale. È cresciuto così, integrando naturalmente nelle sue giornate di bambino e di ragazzo preghiera, sport, studio e carità. Eu não podia deixar de trazer São Carlo Acutis, porque ele é um santo jovem, Sim, né? sim. E olha como deve ter sido especial para essa mãe Muito mesmo. ver o seu filho ali sendo canonizado, né? Não é para qualquer um, hein? Não. Muita oração, certamente. Muita né? oração. Muita oração. E aí, foi inclusive no mesmo dia que São Carlo Acutis foi canonizado, foi também São Pier Giorgio Frassati junto, né? Isso. Um outro jovem também, que era muito adepto de esportes, fazia escalada, e ele gostava dessa metáfora, né, da montanha, de escalar a montanha e buscar a Deus. E aí, hein, o que podemos dizer desses jovens santos? Se o senhor tem algum santo aí de devoção que te inspire, né? Olha, sempre quando a gente olha para a vida dos santos, deve nos ajudar. Por quê? São pessoas que viveram como nós, mas que no seu dia a dia souberam santificar as coisas, né? Porque, em geral, as pessoas têm uma mentalidade de santidade como alguém que sai levitando por aí. Pois é. Né? Mas, pelo contrário, olha o exemplo desses dois jovens, né? São Carlo Acutis, né? Um jovem que era jovem, gostava de fazer as coisas de jovem, mas não deixava Deus de lado. Estas coisas que ele realizava era com a presença de Deus. Né? Ele fala da Eucaristia, né, que é o caminho para o céu, mas para dizer... Autoestrada, né? Autoestrada, isso, para o céu. Então, são coisas que não são coisas grandiosas, se a gente para pensar, né, no sentido de milagres, assim. Isso aconteceu depois, né, que a gente vai ver que pela intercessão dele aconteceu. Mas a vida dele, na simplicidade, no seu dia a dia, conseguiu fazer a vontade de Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer, né? Fazer aquilo que está ao nosso redor, conforme a vontade do Senhor. Isso é santidade. É a santidade das pequenas coisas, das pequenas né? coisas. A pequena via de Santa Pequena Teresinha. A frase ali do chaveiro, né? Madre Teresa falando que assim, a santidade ela mora nas pequenas coisas, né? E a santidade você na sua família, no seu dia a dia, com as pessoas ao seu entorno, né? E é por isso que a vida dos santos nos inspira tanto, né? Óbvio, a gente tem os santos mártires que derramaram o seu sangue,
Mas se a gente olha, por exemplo, para a vida de São Carlo Acutis, São Pier, pessoas como nós, né? Que passaram por este mundo e disseram o seu sim. Sim. Né? Você perguntou dos meus santos de devoção. Gosto muito, né? Tenho um apreço muito grande, claro, pela Virgem Santíssima, né? Do título de Imaculada Conceição, que é a minha padroeira. E eu gosto bastante desse título, né? É um dogma de fé, inclusive, né? Mas porque em geral as pessoas olham para Nossa Senhora e falam, bom, mas ela foi mãe de Jesus, né? Ela já foi preservada mesmo do pecado original, né? Mas olha o quanto que essa mulher lutou para permanecer sem pecar, a vida inteira fazendo a vontade de Deus. E veja, nós fomos batizados e recebemos a mesma graça de sermos limpos de todos os pecados. E aí devemos também lutar para permanecer na graça de Deus. E isso é importante. E para honrar essa graça que nos foi concedida. Graça que nos foi concedida. Tenho também São Francisco, né? São Francisco de Assis, né? Pelo seu desprendimento, pela sua história de vida, né? Pela forma de vivenciar o Evangelho de maneira muito radical, né? E eu lembro de uma parte da história de São Francisco. São Francisco, ele não queria criar ordem, não queria criar um estatuto, não queria nada disso, né? Mas ele faz isso tudo. Ele escreve uma regra. Por quê? Porque ele percebe que aquilo que ele faz precisa chegar aos outros. E pela obediência da igreja, né? Então, quanto que a gente também pode aprender com alguém que se desprendeu de tudo, mas se desprendeu até do próprio orgulho, no sentido de não querer fazer uma coisa e perceber que precisava mudar para fazer a vontade de Deus. Né? Sim, Eu acho a vida dos santos sempre muito inspiradora. E o que não falta para a vida do católico é você estudar essa vida dos santos, né? É como mergulhar numa aventura. As pessoas podem ter os seus heróis, né? Às vezes tem os heróis fictícios. E nós na igreja temos os santos. Os santos. São os heróis de fato, né? Que passaram por nós. Exatamente. Né? Muito bem. Antes da gente partir para a finalização dessa conversa com a chamada oral, a gente vai para Dica Cultural, que é um livro que o padre indicou. Ali, ó, tá aqui. Quando eu coloquei essa imagem, eu não tinha comprado o livro. Falei, bom, vou colocar a imagem do livro, mas aí não aguentei, comprei o livro. Até confessei aqui para o padre antes de gravar que tenho essa vontade muito grande de ler tudo que as pessoas me recomendam, enfim. E aí esse aqui é um livro bem singelo, na verdade, né, Padre Alisson? São 52 histórias de monges para uma vida plena. E aí, algum resumo sobre essa dica cultural? Olha, Anselmo Grun, né, é um autor, ele é um monge beneditino, né? E ele tem vários escritos, ele é um doutor, assim, na área da espiritualidade. Eu fiz essa indicação porque ele é um livro muito fácil de ler, uma leitura muito tranquila. É mesmo. São histórias de monges do primeiro século, e os primeiros séculos, e esse autor, ele faz algumas reflexões em cima desses escritos, né? Monges e monjas que foram ao deserto e com a sua meditação deram indicações, assim, da vida cristã. E aí o legal desse livro é que ele não precisa ser lido na ordem. Cada capítulo é uma história totalmente diferente, independente uma da outra, e traz sabedoria de fato do deserto, né? O que é esse deserto? É o lugar que a gente encontra com Deus, né? Então, é o lugar que a gente encontra com Deus, né? Ele até fala no livro que os monges, eles vão para o deserto, né, para fazer essa meditação, não para fugir do mundo, mas porque ao sair do mundo, eles encontram com seus piores dilemas existenciais. E aí, ali eles conseguem encontrar este Deus, né? O deserto é isso, né? Assim, e para nós, se a gente fizer uma transposição para os dias atuais, de que forma a gente pode ir para esse deserto espiritual, né? Para poder encontrar. E assim, na leitura, ainda não terminei de ler, mas ele dá muitas dicas, né? A oração, por exemplo. Eu até separei aqui
alguns trechos, mas acho que um que é interessante é esse conceito da saudade de Deus. Né? Eu vou ler só um trechinho para, de repente, você ficar com vontade também de ler o livro. Então, os monges empenhavam-se em cumprir a solicitação de São Paulo, que dizia, né, orai sem cessar. Isso aí na primeira carta aos Tessalonicenses. Para Santo Agostinho, é impossível articular sempre uma oração concreta ou sempre dobrar os joelhos, e é fato, né? Para ele, a oração incessante consiste na saudade incessante. Quando estou com saudades de Deus, eu rezo. E isso vai para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. O que as pessoas comuns... Porque, enfim, os padres, os alunos do seminário, eles têm essa... Rotina privilegiada. Rotina muito privilegiada, né? Essa disciplina de fazer a liturgia das horas, enfim. Aí a gente vê a nossa vida dos leigos, né? Mães, pais, jovens, pessoas que precisam trabalhar, que têm os seus afazeres. De que forma a gente pode buscar, né, esse deserto dentro dos nossos corações, com essa saudade incessante de Deus, hein? Certo. Primeira coisa... Que pergunta profunda, né? Que pergunta profunda. Eu acho que a primeira coisa que ele traz é: nós precisamos ter saudade de Deus. A gente tem saudade da nossa família, a gente tem saudade às vezes do nosso trabalho, das nossas atividades, da nossa casa, tantas coisas que nós temos saudade. Mas e a saudade de Deus, né? Quando a gente fica distante de alguém que a gente ama, a gente precisa ter essa saudade. E assim precisa ser a nossa relação com Deus, né? Nós precisamos sentir falta de estar na presença de Deus, né? E é uma pergunta que fica, né? No seu dia a dia, né? Nas coisas que você faz, você sente essa saudade de Deus, né? E aí depois a gente vai para o segundo passo. De fato, uma vida corrida não vai ter tanto tempo assim para ter uma hora de oração, por exemplo. Quem tem uma hora de oração, de fato, são seminaristas, né? São os padres que dedicam este tempo. Mas o que o livro talvez traga e sirva para nós é que nós precisamos aprender a rezar nas coisas que nós fazemos. Em que sentido? Se eu vou trabalhar, o meu trabalho precisa ser uma oração. Se eu preciso fazer alguma tarefa, esta tarefa é a minha oração. E aí está o ápice, digamos assim, da vida beneditina, né? Ora et labora. O nosso trabalho, ele precisa ser uma oração. Você vai dar uma aula, você vai fazer os afazeres da sua casa. Que aquilo seja um louvor a Deus, né? E quando a gente muda essa perspectiva, a gente vai entender que sim, nós temos os nossos momentos particulares, o nosso deserto, a nossa vida interior, o silêncio. Isso vai acontecer, mas em momentos específicos. Mas na maior parte do nosso dia nós estamos fazendo outras coisas. Mas se nós elevarmos a nossa mente a Deus e louvar a Deus nestas coisas, nós estamos santificando o nosso dia. Olha que grande lição, hein? É um belo resumo aí do livro, né? Mas mesmo assim recomendo a leitura. E que a gente busque, né? O louvar a Deus em todas as coisas, né? Não precisa, a gente não precisa fazer coisas grandiosas, não. Sim. Né? É um pouco do conceito da santidade do dia a dia de São José Maria Escrivá, né? Você tá lá cozinhando, fazendo o almoço, o jantar, ou lavando uma louça, né? Dando um exemplo aqui de casa. Por que você não entrega, né, essa tarefa para Deus? Tudo fica mais bonito, fica mais leve quando a gente entrega para Deus. Muito bem. Então agora a gente vai para o nosso momento da chamada oral com o Padre Alisson. Roda a vinheta. Padre, a chamada oral é rápida, tá? Eu começo uma frase, o senhor termina. Vamos lá. Juventude é... o presente de Deus. O jovem que caminha com Cristo... é feliz. Uma nota alta vai para... Jesus. E uma nota baixa vai para... o inimigo. Uma lição de casa, dentre muitas outras que já deu aqui, para as famílias que nos assistem. Rezem juntos. Rezem juntos.
Essa é uma muito comum aí dos padres. Padre Alisson, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui, compartilhar da sua história, da sua experiência. É um jovem padre, eu acho que inspira muito, né? Outros jovens, para que a gente realmente enxergue, né, essa alegria de viver com Cristo. Sim. E que a gente possa seguir com essa alegria aí para onde a gente vai, né? É o ID, né? É o ID e anunciar a boa nova para as pessoas a partir do testemunho das nossas vidas. Muito, muito obrigada. Sua bênção mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? Muito feliz de estar aqui partilhando um pouquinho da vida, do Evangelho. Deus abençoe. Muito bom. E para você que nos acompanhou, não deixa de se inscrever no canal, de dar o joinha, mostrar para o algoritmo aqui, esse algoritmo do bem, que essa conversa é uma conversa que vale a pena ser ouvida. Caminha nos grupos, né, das pastorais, da igreja, dos seus familiares e amigos. Até a próxima reunião de paz. Tchau.